Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Esther Lima, vocês já me conhecem, claro, nós estamos sempre aqui juntos aprendendo e hoje eu venho com uma aula de arte e o tema de hoje é muito interessante. Eu gostei bastante, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então hoje nós vamos falar sobre telas, desenhos e cores e vamos trazer um pouquinho desses artistas brasileiros, pintores e pintoras que expressam essa nossa cultura tão rica, né? Lembrando que o Brasil é um país rico em cultura, que a nossa cultura ela é uma riqueza, ela é uma coisa maravilhosa que todo mundo de todos os lugares querem conhecer a cultura brasileira. Então vamos juntos para aprendermos mais um pouquinho sobre a arte de pintar e conhecer esses pintores. A nossa aula de hoje, ela é para os alunos do 1º ao 5º ano. Claro, né? Todos nós desenhamos, pintamos, gostamos do colorido, então todos nós vamos juntos aprender. E aí eu trouxe, claro, já uma tela, né? Aí bem colorida de uma das nossas artistas que nós vamos ver durante a aula, com o tema pintores brasileiros. E aí começa com uma pequena introdução, falando que a aula de desenho, nós conhecemos como arte, né? Não é só uma técnica para, de fato, nós nos tornarmos um bom artista. Antes, né, se achava que tinha que aprender, mas depois nós entendemos que arte faz parte da nossa vida. Então não é só técnica, é preciso conhecer um pouco da história da arte. Nós temos que entender que isso também envolve falar dos principais pintores, dessas pessoas que trazem a arte para o nosso dia a dia. São aqueles que conseguiram e conseguem, né? Porque a arte ela é atemporal. O que é isso, tia Esther? É aquilo que nunca passa. É aquilo que está constantemente na nossa vida. Não tem prazo de validade. A arte é para sempre. Então eles emocionaram, eles emocionam e continuam emocionando povos e nações através da sua arte. Mas nós não podemos falar em arte sem dar um passeio lá pela história, né? Então aí tia Esther trouxe uma informaçãozinha para vocês. Antes de nós falarmos sobre esses pintores, nós vamos lembrar um fato que aconteceu, que chama-se a Semana da Arte Moderna. O que foi isso, tia Esther? A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, dos dias 13 a 18 de fevereiro em 1922. 1922 faz muito tempo, mas vamos retornar lá na história. Não podemos falar em arte sem lembrar da história, não é verdade? Então, 100 anos após a independência do Brasil, aconteceu a Semana de Arte Moderna. Se nós formos lembrar, a independência foi lá, né? 1822, essa data muito importante que tia Esther não consegue esquecer. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou independente. Agora, mantendo tudo que é seu, o seu ouro, as suas riquezas, nós aprendemos tudo isso em história. Então, 100 anos depois, esse país ele estava no começo, na sua construção, construindo a sua identidade, que antes era o quê? Uma identidade europeia. Como assim os portugueses chegaram aqui, nós aprendemos os costumes dele, misturou com os indígenas e aí vai toda essa miscigenação. Mas aí a gente começa a construir a nossa identidade. Não podemos falar de construção de identidade sem falar da arte. É muito importante. A arte ela traz coisas muito importantes. E aí não falando só apenas disso, essa Semana da Arte Moderna, que tia Esther já falou, aconteceu em 1922. Ela foi composta por artistas, escritores, pintores, músicos. Não podemos falar em arte e esquecer a música faz parte. Mas tia Esther, só tem pintores? Não, nós também temos mulheres, grandes mulheres. Tia Esther trouxe algumas, mas tia Esther vai falar aqui um pouquinho sobre algumas delas. Mas aí nós temos Anita Malfatti. Vocês vão ver durante toda a vida estudantil de vocês, vocês vão estudar obras dessas grandes mulheres. Raidéia Santiago, Abigail de Andrade, de Janira, apenas de Janira.
belíssima paisagista, artes maravilhosas. Tia Esté está encantada com essa aula. Georgina de Albuquerque e Maria Auxiliadora. Sobre Maria Auxiliadora, Tia Esté vai trazer um detalhezinho. Maria Auxiliadora, ela é descendente dos escravos. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa. Foi da época da escravidão, passou pelo processo de libertação dos escravos e se tornou uma artista, uma mulher negra, descendente de escravos que resolve pintar. Que coisa maravilhosa. A arte nos permite isso. A arte é coisa incrível e nós vamos juntos conhecer um pouquinho sobre esses pintores. E aí nós temos uma tendência, o brasileiro em si, né? Tem uma tendência de valorizar as coisas de fora. Coisas do Brasil, coisas do nosso estado, as coisas do nosso bairro. Geralmente muitas pessoas não valorizam. Eu valorizo, tá? Eu super valorizo a nossa cultura nacional. Mas aí muitas vezes a gente pensa em pintores, a gente vai pensar em grandes pintores, né? Em pessoas como Leonardo da Vinci, outros pintores renomados da França, da Itália, e esquecemos que dentro do nosso país nós temos artistas incríveis. E aí nós temos também alguns pintores brasileiros que convido vocês agora a conhecermos. E aí Tia Esté trouxe apenas alguns, porque não dá tempo de mostrar, é uma vastidão de grandes pintores, de grandes artistas, e aí Tia Esté teve que fazer pequenas escolhas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí não podemos falar em pintura sem falar em quem? Portinari, né? E aí nós chamamos pelo nome Cândido Portinari. Nasceu em 1903, faleceu em 1962. Portinari ele foi um artista plástico, autor de mais de 5.000 obras. Gente, vocês têm noção do que é fazer mais de 5.000 obras. Isso é incrível, né? Algumas consistiram apenas em simples esboços. Ele pensava e pintava, simples assim. Nem se preocupava com nada, era só vir a inspiração e ele estava pintando. Enquanto outras se tornaram famosas nacional dentro do país e internacionalmente fora do nosso país. Aliás, ele foi o artista brasileiro que alcançou a maior repercussão mundial. Então, quando a gente fala em pintura, impossível esquecer Cândido Portinari. Olha aí. E aí a imagem antiga, né, em preto e branco, por quê? Porque vocês viram lá a data, né, gente? Então a imagem é antiga, tá? Cândido Portinari, de 1903 a 1962. E aí Tia Esté trouxe um exemplozinho de uma das suas obras, que tem por título Guerra e Paz. Foi dada como presente à sede da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, na década de 50, e retornou ao Brasil mais tarde como parte do acervo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tá? Então, essa obra ela foi pintada por Cândido Portinari, ela traz o nome Guerra e Paz. Detalhe, gente, cada quadro, cada tela pintada recebe um nome, tá? Igual uma música. A música ela tem um nome, ela tem a assinatura do seu autor. A mesma coisa quando se pinta. Então, quando você fizer seu quadro, quando você pintar uma tela, se inspire e pense no nome que vai dar a sua tela. Quem sabe no futuro ela também não vai fazer parte de um grande museu. E olha aí que linda tela, Guerra e Paz, de Cândido Portinari. Autor de grandes obras como Os Retirantes, 1944, O Lavrador de Café e o Mestiço, 1934, Guerra e Paz, que nós acabamos de ver, 1955, dentre outras. E aí, por que Portinari? Ele era descendente de italianos, tá? Começou seu talento muito cedo, ele também passou um tempo fora, ele também viveu em Paris, então ele trouxe inspirações também internacionais e ele agregou tudo isso ao talento que ele já tinha. Vamos falar mais um pouquinho sobre outro grande pintor, de Cavalcanti. Foi um dos grandes representantes do modernismo brasileiro.
Quando jovem, seu primeiro emprego foi na revista Fonfon, desenhando caricaturas com ênfase política e social. Então, esse já é um pintor que trazia o quê? Críticas sobre a política, né? Então, ele usava a sua arte para poder expressar a sua opinião política, que naquela época a gente não podia dizer o que queria, porque não existia a liberdade de expressão. Então, isso é arte, tá certo? A arte também trazia uma mensagem, continua trazendo. Aí tem uma pergunta, vocês sabiam que o painel de decoração do Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, foi criado por ele? Olha aí, o cara é importante. Ele criou os painéis que decoram o teatro, né? Então, é muito importante. Olha aí o de Cavalcante. O de Cavalcante, gente. E aí nós temos, olha, 5 moças de Guaratinguetá, 1930, é uma obra. E agora vamos falar um pouquinho sobre Vicente do Rego Monteiro. E aí Tisté já vai no terceiro pintor. Nós estamos falando sobre o quê? Pintores brasileiros. Além de pintor, Vicente também foi escritor e poeta. Então nós podemos dizer que Vicente ele era completo, né? Ele escrevia, ele era poeta, ele pintava, então ele nasceu com uma alma de artista. A gente diz assim, né? Uma alma de artista. Também foi um dos pintores do modernismo. E aí, Tisté vai explicar aí ao longo que a gente vai vendo, vocês vão entendendo os tipos de pintura. E aí vocês ainda estão nos primeiros anos, mas quando vocês chegarem Fundamental 2, o ensino médio, vocês vão compreender, passeando por dentro da arte, toda essa liberdade e essa expressão artística que faz parte e cada uma delas recebeu um nome. Isso aí é coisa para quando vocês estiverem bem maiores, estudando sobre arte bem de uma forma mais adulta. E aí nós temos, olha, uma obra dele, chamada O Vaqueiro, de 1963. E aí nós temos também, olha, algumas informações, né? Que o jovem Vicente do Rego Monteiro, ele já abordava as lendas e os costumes da Amazônia, né? Ele gostava de pintar sobre essas questões de lendas e costumes. Ele teve também algumas obras suas expostas na Semana de Arte Moderna. Lembra que Tisté falou no início? Aquele movimento muito grande que foi a Semana de Arte Moderna, que ficou conhecida também como a Semana de 22, lá em 1922, 100 anos após o Brasil se tornar independente de Portugal. Alfredo Volpi, vamos falar um pouquinho sobre Alfredo Volpi, né? E aí esse é muito conhecido porque ele é aquele pintor que vocês com certeza conhecem as obras dele, que pinta bandeirinhas, né? Pintou muitas coisas, mas as obras mais conhecidas são as bandeirinhas dele. Impossível falar em arte sem lembrar das bandeirinhas de Alfredo Volpi. Foi considerado um dos artistas mais importantes pós-modernismo. O que é isso, Tisté? Já é outra era da arte, tá? Então, pós-modernismo brasileiro. Sua obra foi marcada pelas bandeirinhas, claro, representação do abstracionismo geométrico. Gente, ele fazia figuras abstratas, utilizava formas geométricas e pintou muitas bandeirinhas. Tal vertente começou em 1970. Foi uma das mais importantes, Tisté disse. Muito importante. Impossível falar nele sem lembrar das bandeirinhas, que foi o marco da sua história. E aí nós temos, olha, esse pintor ítalo-brasileiro. Por quê? Porque aí nós vamos ver que ele é ítalo-brasileiro porque ele tinha as duas, né? As duas nacionalidades. Ele tanto tinha pais italianos como tinha uma parte dos seus pais também que eram brasileiros. Pai e mãe juntou esse artista aí que tinha as dupla nacionalidade e era um grande artista que foi considerado brasileiro. E aí, olha, as bandeirinhas usavam colorido. E aí nós temos outra obra dele, Mistério no Mar. E aí essa outra obra dele, ele já retrata uma parte do mar, é um misto de religiosidade, porque aí ele traz a sereia representando uma divindade do mar, né? Então tudo isso
muito interessante. Ele também expressava a sua forma de crença, a sua religião através da sua arte. E aí, gente, não podemos deixar de falar sobre Romero Brito. Esse com certeza vocês conhecem, porque é um artista contemporâneo. O que é um artista contemporâneo, tia Esther? É aquele que está agora na nossa atualidade. E aí Romero Brito se tornou o quê? O queridinho das celebridades americanas, ao produzir quadros para grandes personalidades como Madonna, Michael Jackson. Também pintou para quem? Para Dilma Rousseff. Ela já foi presidenta do Brasil, minha gente. Esse homem é muito importante. E para o príncipe William também. E aí traz um pouquinho da história dele. Ele se interessou pela arte desde os 8 anos, né? E aí começou as suas primeiras pinturas aos 18. E ele tinha uma ideia, né? Ele teve essa ideia de transmitir a esperança através da arte. E aí a gente vai dar uma olhadinha na arte dele e vai ver que a arte de Romero Brito, ela traz, ó, muito colorido, muitas cores, né? Pintor, e aí ele é escultor, serígrafo, artista plástico. O cara é completo, gente. Aqui só tem o nascimento, porque ele está vivo, né? Permanece pintando. E aí nós temos mais uma obra, O Gato. Sou apaixonada nas obras de Romero Brito. É bem colorido, o Tia gosta de coisa bem colorida. E olha aí, ó, a Madonna. Ele pintou a Madonna, gente. E aí nós temos Beatriz Milhazes. Depois vocês podem ir lá no YouTube, assistir com bem muita paciência essa aula, ler cada detalhe. Eu fiquei apaixonada quando eu estava pesquisando. Muito bom falar sobre arte, falar sobre essas pessoas que trazem essa arte. Olha aí ela, uma das pintoras mais bem pagas da atualidade. É esta mulher. Ela pinta formas geométricas, ela também usa o colorido. As pinturas dela são conhecidas mundialmente. Olha aí, gente, que coisa linda. Tem por título Mulatinho, e aí Tia disse que cada obra tem um nome, então quem dá a obra é aquele que cria, tá? O Mágico, olha quantas cores. Maravilhoso. Tarsila do Amaral. Claro que não poderia deixar de falar. Né? Aí tem um pouquinho sobre a biografia dela, lá no YouTube vocês veem, paralisam, assistem, pesquisam, porque vocês vão aprender sobre isso durante toda a vida escolar de vocês. E aqui nós temos a Tarsila do Amaral, uma das obras dela, Operários, né? Tem várias. E aí o desafio de arte é: escolha um dos estilos de pintura que foram apresentados nessa aula e crie sua própria tela. E aí, se você não tiver tinta, pode pintar, Tia Esther? Pode sim, você pode pintar, tá bom? E aí, Tia Esther agradece a vocês. Não esqueçam de assistir às nossas aulinhas. Aproveita que as férias estão chegando. Vai continuar tendo aula, mesmo nas férias? Claro que sim. Não podemos parar de aprender. TV Nova, canal 22, de 7 às 8 horas e à tarde, das 13 às 14 horas. Não deu tempo de assistir? Vai no YouTube. Eu já estou seguindo. Quando posto uma aula, já ativa meu sininho e eu já assisto. Tia Esther também assiste todas as aulas. As professoras são maravilhosas e eu aprendo muito. Escola na TV Abreu e Lima, YouTube, se inscreve, ativa o sininho. Beijo, meus amores, e até a próxima aula.